Quem ainda está cheio do que aconteceu nesse final de semana? É impressionante o que aconteceu nesse final de semana, não, né? Eu acho que a gente pode falar que foi no mês de fevereiro, né? Vamos dizer assim, porque nós tivemos uma pré-conferência também. E que tempo poderoso! Tem hora que eu me deparo pensando em algumas situações, instruções que chegaram, e como eu me alegro no Senhor. Como foi um tempo aonde o Senhor trouxe direcionamento e fez com que a gente começasse a enxergar as coisas de uma forma diferente. Já ouvimos bastante a respeito de prosperidade, certo? Certo? Vocês estão aqui? Ninguém vai dormir hoje não, né? Se dormir eu vou gritar, hein? Amados, é média de 50 minutos. Eu sei que o cansaço, o dia a dia, eu sei disso tudo, mas vale a pena, porque às vezes 1 minuto, 1 segundo que você se distrai, é uma instrução que vinha, uma chave para mudar a sua vida e para te ajudar no que você está passando. Então, vamos lá, Deus é bom, amém? Eu vou tentar ser o mais dinâmico possível, o mais simples e objetivo possível, porque Deus ama a simplicidade, amém? Deus é bom, estamos crescendo. E quando saiu a escala, né, que a nossa escala sai sempre com muita antecedência, né? E eu já estava vindo algo ao meu coração. Por quê? Porque já tinha um tempinho que eu tinha vindo aqui. Então já tinha alguns meses que eu não vinha ministrar, só ficava com os jovens. Mas eu me preparando, já tinha uma ministração preparada, mas diante do que aconteceu na nossa conferência, o Espírito Santo veio: ei, continua, traz mais coisas, eu quero falar mais a respeito disso. E nós sabemos que quantas instruções que vieram durante esses 3 dias. E eu não sei se vocês prestaram atenção, mas a Duda, já no final, no último dia, ela pegou o microfone e falou algo. Vocês lembram do que ela falou? Quem lembra? Ela falou o seguinte, de que tudo que nós estávamos recebendo, nós tínhamos que colocar em prática. De nada ia adiantar todo aquele conhecimento, toda aquela unção coletiva, toda aquela estação profética que nós tivemos durante 3 dias, se nós não colocarmos em prática. De nada vai adiantar. A falta de conhecimento destrói vidas, certo? A falta de conhecimento não te faz prosperar. Mas o conhecimento sem prática também não vale de nada. Não vale de nada. Eu coloco como mais uma classe. Quantas pessoas que têm a instrução, que têm o conhecimento, mas que não estão praticando? E se você não praticar, não adianta. Não adianta, porque é em vão tudo aquilo. Pessoa cheia, mas uma vida vazia. E não é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor não deseja isso de forma nenhuma para nós. Ele deseja que o conhecimento chegue para os seus filhos e que nós possamos usufruir de todos aqueles benefícios do que o conhecimento trouxe. Isso é o que o Senhor deseja para nós. E uma coisa que eu estava refletindo bastante nesses últimos dias, de que eu preciso ser intenso com as coisas de Deus. Mais na frente a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso, e eu vou deixar bem claro para vocês da intensidade que eu estou falando. E tinha uma ministração já preparada, né? Mas o Senhor me trouxe algo ao meu coração para falar hoje. O tema da nossa ministração: esse é o tempo de aceleração. Esse é o tempo de desfrutarmos de tudo o que o Senhor tem preparado e disponível para as nossas vidas.
O Senhor está destravando. O Senhor já destravou, principalmente nesse final de semana, onde que as instruções foram bem mais claras. O Senhor destravou muitas coisas que estavam travadas em nossas vidas. E nós temos que manter-se firme. Nós temos que estar com esse entendimento o tempo todo. Recebemos esse alimento, certo? Bênção pura, final de semana. Eu não queria ir para casa, não sei vocês, mas por mim eu ficava aqui mais tempo. A conferência ela não ia demorar só 3 dias, ela ia demorar bem mais. Esse era o meu desejo. Então a instrução chegou, entrou a nossa responsabilidade. Fui para casa. Quando foi segunda-feira, o que aconteceu? O que aconteceu? Só o Mateus? Só o Mateus e eu? Pressão. Parece não, é certeza. Quando o conhecimento chega, você recebe esse alimento. Na segunda-feira, vem forte. Vem forte e começa. Você não vai conseguir. Desista. Isso não é para você. Isso não vai dar certo. Olha só, você tem aquilo. E começa. E vindo situações. E vindo coisas. Aí sabe o que você faz? Depois do alimento que você recebe? O que a gente tem que fazer quando a pressão chega? Tem mais gente aqui. E quase todos que estão aqui estavam na conferência. Pressão na pressão. Eu falei, é pressão, você chegou? Então vai, toma a palavra. Toma a palavra em cima. Ei, vai embora. É passageiro. E hoje, coisas que aconteceram segunda-feira, coisa que eu falava assim, pai, eu não consigo. O que eu tenho que fazer diante dessa situação? E o Espírito Santo vem com um direcionamento. E você começa a se encher. Você começa a se alimentar. Você começa a lembrar de todas as anotações. Se você não tem o hábito de anotar, principalmente em uma conferência tão poderosa quanto aquela, anotação é importante. Você vai lá depois, você começa a recapitular. Você começa a ver tudo que foi ministrado, tudo que foi passado. E você vai se fortalecendo, você vai se enchendo daquilo. E hoje já começou a chegar resultado. A pressão veio. Coloquei pressão e foi embora. E hoje eu já comecei a receber boas notícias. O que estava tentando me atormentar segunda-feira, hoje já saiu o resultado. Essa palavra funciona. Essa palavra funciona. E alguns crentes hoje, eles estão no âmbito da esperança. Acontece uma situação, você recebe o alimento, você recebe o direcionamento e, se Deus quiser, eu vou passar por esse problema. Se Deus quiser, pensando sempre no âmbito da esperança. Você não vive de esperança, você vive de fé. Fé na sua vida, ela tem que ser um estilo de vida. A fé não tem que ser usada para uma situação. A fé ela tem que ser usada o tempo todo. Você colocando a sua fé em prática, você não aceitando a circunstância, as coisas que acontecem à sua volta, tenha certeza que você vai desfrutar do melhor do Senhor em todas as áreas da sua vida. Isso é em todas. Vocês estão ouvindo direito? Vocês estão ouvindo direito? É em todas as áreas da sua vida. E uma coisa que o Senhor fez, Ele não nos criou para simplesmente o básico, só o necessário. O Senhor nos criou para muito mais. O Senhor nos criou para muito mais. Eu tomei posse de muitas coisas na conferência. Eu saí daqui, igual eu falei para vocês lá no início. A gente já vem ouvindo sobre essas ministrações muitas vezes a respeito. Mas eu saí daqui
pensando diferente. E não só pensando diferente, mas tendo posicionamento e agindo diferente. Porque tem que começar a se manifestar, a gente tem que começar a ver o que nós estamos crendo. Tem que começar a acontecer na nossa vida o que a gente está declarando. Isso tem que começar a se manifestar em nossas vidas. Nós temos que estar vendo isso, milagres acontecendo, o sobrenatural do Senhor fluindo sobre a vida de cada um aqui. Vai acontecer. Eu não sei qual é a fase que você está passando da sua vida neste momento. Pode ser bem desafiador, ou você já pode estar, para você está perfeito, né? Eu acho que a gente sempre pode crescer mais. Acho que a gente sempre pode viver coisas extraordinárias do Senhor, porque o Senhor, Ele é bom o tempo todo. Então, eu não sei qual é a fase que você está passando da sua vida, mas tenha certeza, Deus tem expectativa em uma vida abundante. Deus tem expectativa na sua prosperidade. Deus deseja isso. Uma coisa, vamos lá, um exemplo para ficar mais claro para todos. Os pais vão saber mais ainda, quase todo mundo que está aqui é pai. Você gera expectativa desde o nascimento do seu filho, certo? Quem é pai aqui? Gera expectativa desde o primeiro momento. Quando você, Bia, Deus é bom. Quando você descobre a gravidez, você já começa a se alegrar e você já começa a gerar expectativa. A criança nasce, você já está ali feliz pelo nascimento. Aí quando você começa a gerar expectativa pelo processo, pelas fases, para falar, para andar, e você vai gerando expectativa naquilo, e você vai se alegrando, e cada ponto, cada evolução que você vê é uma alegria que você tem diferente. Aí uns fica naquela situação, vai parecer com o pai, vai parecer com a mãe, de preferência, né? E então você tem essa expectativa sobre os seus filhos. O Senhor não é diferente com o nosso Pai Celestial. Não é diferente. O nosso Pai, Ele tem expectativa pelo nosso crescimento. Ele tem expectativa pelo nosso avanço. Ele tem expectativa por nós colocarmos em prática tudo que nós estamos aprendendo. Eu fiquei hoje pensando um pouquinho. Eu fico imaginando Deus olhando para nós aqui, todos aqui na terra. E Ele, quando você acorda, quando você coloca em prática o que a palavra diz, a alegria que o Senhor deve ficar. Olha lá meu filho, olha o meu filho cumprindo o propósito, cumprindo o meu desejo para a vida dele. Como o Senhor se alegra. Então, assim como os pais se alegram por cada evolução dos seus filhos, tenha certeza que o Senhor se alegra também com cada um de nós. O Senhor se alegra quando nós viemos em uma conferência, recebemos as instruções e começamos a colocar ela em prática e começamos a conhecer o que o Senhor deseja, o que o Senhor quer para cada um de nós. Quando nós optamos em fazer isso, não tem erro. Deus, Ele é perfeito. Amém? Nós vamos meditar em Lucas 8:11. Vocês estão aqui? Lucas 8:11. NTLH.
Então vamos lá. O que essa parábola quer dizer é o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem, porém o diabo chega e tira a mensagem do coração delas, para que não creia e não sejam salvas. As sementes que caem onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raiz e por isso creem somente por algum tempo. Quando chega as tentações, abandonam tudo. As sementes que caem no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem, porém as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. Ei, o seu Pai quer que todos os seus frutos amadureçam. O seu Pai, Ele quer que todos os seus frutos amadureçam. O 15 diz: e as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente. E porque são fiéis, produzem frutos. Eita, como nosso Pai é bom. Ei, um agricultor, ele não planta para perder fruto nenhum. Ele se prepara, ele prepara a terra, ele faz tudo, ele planta no tempo certo, na estação certa. Todo mundo sabe que existe um processo. Não é só pegar uma semente e ir lá e jogar de qualquer forma. Vai nascer? Eu já ouvi o Fran falando uma vez a respeito disso. Por que alguns frutos não é plantado aqui próximo? Tem que ser numa terra própria, por conta da estação, por conta do clima. Então, tenha certeza que, vamos ler o 15 de novo. E as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente. E porque são fiéis, produzem frutos. O que retém a palavra irão frutificar a 100 por 1. Os que retêm e guardam a palavra irão frutificar a 100 por 1. É 100 por 1. Eita, nosso Pai, Ele é de abundância. O nosso Pai, Ele deseja que nós venhamos desfrutar de uma abundância tão grande, que nem nos seus melhores sonhos, quando você para fazer uma reflexão a respeito da sua vida e projetar algumas coisas, não sei se vocês fazem isso, eu faço. É lógico que a gente vai pensando em algumas coisas, mas deixo bem claro aqui: faça como tu queres. A gente se organiza para algumas coisas, mas deixando bem claro que é o Senhor, é o desejo do Senhor. Então, quando nós nos preparamos, quando nós entendemos o propósito do Senhor, nós iremos prosperar ricamente, abundantemente e de uma forma acelerada. Veio essa palavra aqui, foi ministrada essa palavra aqui, foi liberada essa palavra na nossa conferência de uma forma acelerada. Nós não temos mais desculpa para estar com uma vida parada. Não temos mesmo, porque o conhecimento chegou, o que nós precisávamos chegou. Agora tudo só depende do nosso posicionamento. Se nós nos posicionarmos, tenha certeza que nós vamos viver tudo que foi liberado aqui na nossa conferência. E é para hoje, não é para amanhã.
As coisas do Senhor são para hoje. O que o Senhor tem disponível para nós é hoje. Então, um ponto muito importante. Se nós produzimos, porque são fiéis, produzem frutos na medida de 100 por 1, certo? Você imagina quantos frutos o Senhor, quantas sementes o Senhor já liberou na sua vida? Você já parou para pensar quantas sementes o Senhor já liberou na sua vida? Ei, não retenha o que o Senhor te dá. Não retenha o que o Senhor liberou na sua vida, o que o Senhor te confiou. Eu não estou aqui falando só na questão financeira. Eu estou falando em tudo que o Senhor confiou para você. E olha que o Senhor confiou muitas coisas. Nós somos os representantes de Deus nessa terra. Nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Nós nascemos para reinar em vida. Nós nascemos para testificar Cristo nessa terra. Se nós temos esse entendimento, temos muitas coisas a fazer. Temos uma responsabilidade tão grande. Então, que venhamos ter esse entendimento, que o que o Senhor quer para nossas vidas é para hoje. Ele deseja, Ele tem expectativa que nós venhamos desfrutar de tudo do Senhor para hoje, não é para amanhã, não é no âmbito da esperança, não é futuro. Ei, o inimigo, ele é um derrotado, ele é um fracassado, e se ele chegar, que ele é metido a besta, né? Se ele chegar com alguma situação, querendo te pontuar alguma coisa, ei, você já perdeu. O que Cristo fez na cruz por mim já me garantiu tudo. O sacrifício que Jesus fez na cruz por mim já me garantiu tudo. Nada do que você me falar adianta. Nada do que você quiser pontuar adianta. Nosso Pai, Ele é maravilhoso. Nosso Pai, Ele é muito bom. Nós temos a cara de papai, né, Fran? Quem gosta de falar isso é o Fran. Temos a cara de papai. Somos filhos. Amém? Somos justiça de Deus. Nós somos justiça de Deus. Então, por esse motivo, por todo esse entendimento que nós temos, não tem como ser diferente. Não tem como a gente não acelerar o processo. Eu creio e eu declarei que durante a nossa conferência, o Senhor antecipou muitas coisas na minha vida. Sonhos, projetos, desejos e propósitos de Deus para a minha vida foram antecipados durante essa conferência. Não sei se você teve essa percepção ou se fluiu isso no seu coração, mas eu tenho essa certeza que é um novo tempo na minha vida. Eu tenho certeza que é um novo tempo na nossa igreja. Eu tenho certeza absoluta de que coisas aconteceram, de que o extraordinário do Senhor aconteceu. Então o que nós temos que fazer agora? É só tomar posse de tudo isso. É só viver isso intensamente todos os dias. E você vai viver a plenitude de Deus em todas as áreas da sua vida. Amém? Agora nós vamos meditar em Mateus Mateus 14:15. Diz o seguinte: de tardinha os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e esse lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem
e comprem alguma coisa para comer. Olha os discípulos com medo aí do que ia acontecer. Muita gente, manda eles ir, a gente não vai ter alimento para essas pessoas. Olha o que Jesus fala. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora, deem vocês mesmos comida a eles. Olha a instrução do Senhor, já treinando também os discípulos. Deem comida a eles. Eu acho que na cabeça dos discípulos, o que aconteceu? Bugou, né? Eu acho que deu uma travada. Ele fala: não tem lógica, como é que nós vamos alimentar esse tanto de pessoa? Onde que nós vamos conseguir comida? Não faz sentido nenhum. Mas por que eles tinham essa visão? Porque simplesmente estavam olhando o natural. Eles só estavam olhando o que estava acontecendo ali à sua volta. E o 17 diz: eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam a mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos seus discípulos, e estes distribuíram ao povo. Eita! Temos ou não temos um Pai de abundância? Temos ou não temos um Deus de provisão? E todo mundo sabe da história, o tanto que sobrou. É um Pai de abundância. Então, o que o Senhor tem para nós é para hoje. A abundância do Senhor já está disponível. Só depende de um posicionamento nosso. Nós só temos que estar alinhado, crendo e declarando a palavra. Que tudo isso, a abundância que o nosso Pai, nesse exemplo que nós temos aqui. E olha que nós estamos em uma aliança superior. Ei, tudo que aconteceu, nós podemos muito mais. O que aconteceu que nós pegamos como exemplo lá, muitos exemplos que nós temos na Bíblia, e nós ficamos impactados. Eita, que bênção que isso aconteceu. Olha que milagre. Aí nós pegamos hoje, com o Espírito Santo habitando dentro de nós, com toda a instrução que nós temos. Ei, você pode muito mais. Tudo depende do nosso posicionamento. Tudo depende da nossa prioridade. Esse é o tempo de aceleração. Mas essa aceleração, ela depende exclusivamente de cada um de nós. O romper do Senhor depende exclusivamente do meu posicionamento. Se eu vou receber a palavra e vou colocar em prática. Se eu vou receber as instruções do Senhor e vou praticá-la. Se você praticar, vai acontecer. Amém? E o que a gente tira de lição aqui também? Eu anotei algumas coisas. Para cada instrução do Senhor praticada, existe um respaldo divino. Para cada instrução que o Senhor te dá, existe um respaldo divino. Para cada instrução praticada, nós vivemos experiências maiores. É momento de nós esticarmos a nossa fé. Todo mundo tem um entendimento que o Espírito Santo habita dentro de nós, amém? O Espírito Santo pega junto. Se você começar, você deu o primeiro passo, o Espírito Santo está junto. Você deu o segundo passo, o Espírito Santo está junto. Você deu o terceiro passo, o Espírito Santo está junto contigo. Eu ia até, a Rita não está aqui hoje, mas eu ia até citar o exemplo de uma pessoa que faz academia. Só para ficar mais claro a respeito de fé. Dessa fé, de você esticar a sua fé. Aí, não é nem sobre a Rita, é sobre o esposo dela. Eu acompanho ele pelas redes sociais. E ele está numa pegada dessa de academia. Graças a Deus por ele. Um dia eu chego lá. E ele acorda cedo. Olha a disciplina. Tem disciplina. Eu vejo 6 horas da manhã ele indo para academia.
Aí quando eu falo para você que a nossa responsabilidade de alimentarmos o nosso espírito, de malharmos o nosso espírito, é dedicação. E eu comecei a acompanhar ele. No início, ele levantava, eu acho que se brincar tinha 20 quilos ali. Porque eu via pelas fotos, vídeo, né? E eu via que tinha uns 20 quilos só. Hoje, ele vem numa evolução muito grande. Ele vem evoluindo. E hoje, se vocês verem os pesos que ele levanta, eu falei, uau, meu Deus. Eu estou dando para vocês um exemplo. Um exemplo. O que ele fez? Ele tem disciplina. Ele tem responsabilidade. Você acha que no primeiro dia que ele foi para a academia, assim como boa parte dos brasileiros e boa parte dos que estão aqui já entraram na academia, pagaram um mês e foram 2 dias, né? Tem muitos aqui, mas por quê, né? Mas por que as pessoas desistem? Vem a dor, não dói? Quando você vai o primeiro dia, no segundo dia, como é que você fica? Muita dor, mas se você continuar, tenha certeza que a dor vai embora, a dor passa. Ei, assim é com as coisas de Deus. Esse é um exemplo que deixa bem claro que devemos praticar, devemos esticar a nossa fé. Começa a crer em coisas grandes, começa a declarar coisas grandes. O Senhor tem para você, assim como nós deixamos bem claro aqui, da multiplicação que o Senhor fez, o Senhor quer também te fazer avançar e você viver coisas extraordinárias. Esse é desejo do Senhor para a sua vida. Não limite o seu pai. O erro de muitos hoje é limitar o Senhor. Assim, foram 2 pontos que eu refleti hoje. Um foi aquele que eu já citei para vocês. E outro ponto, como é que fica o nosso pai olhando às vezes para a nossa pequena fé? Como é que o Senhor não deve ficar? Ô meu filho, você está me limitando a isso. Você está colocando esse limite. Eu posso tudo. E você está me colocando numa situação que eu sou muito mais do que isso. Então nós devemos exercitar a nossa fé, porque o Senhor, Ele tem coisas grandes. Nós servimos um Deus do extraordinário. Amém? Eu vou dar uma adiantada aqui, porque o meu tempo ele já deu uma acelerada, né? É uma bênção. Você olha no início, você chega aqui e fala 50 minutos, pai. Eita, é muito tempo, né? Mas quando você chega aqui, começa a fluir. O Espírito Santo começa a trazer. Por quê? Porque se tem uma das coisas que todos os ministros quando vêm aqui Senhor, faça a tua vontade. Pai, nós temos um roteiro. Nós sim, nos preparamos para isso. Mas quando chegar lá, Senhor, o Senhor sabe a necessidade que cada um dos seus filhos tem. Então que o Senhor faça a sua vontade. E alguns pontos, eu anotei aqui uma relação e vou falar e a gente vai citar alguns exemplos aqui. Pontos que irão te ajudar a avançar no seu propósito. Primeiro, primordial, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Vamos só documentar aqui na Bíblia, se encontra em Mateus, quem sabe? Só não vale o pastor. Aí, galardão, hein? Deixa eu ver aqui a melhor versão que eu vi, NVT. Então vamos lá, diz o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo o que nós já pontuamos, tudo que foi ministrado na nossa conferência vai acontecer na nossa vida. Tudo. Mais na frente a gente vai ver outros pontos importantes a respeito disso. Vamos falar sobre comunhão e todas essas questões de ser direcionado e guiado pelo Espírito Santo. Mas eu já quero antecipar a você que tem coisas que são lícitas,
Tem coisas que acontecem em nossa vida, mas que não é o tempo de Deus para você. Aquilo não era para você estar vivendo aquilo, não estar vivendo aquilo naquele momento. O que eu quero dizer com isso? É que às vezes pessoas estão com vida travada, estão com áreas da vida que não rompem, porque não estão no centro da vontade de Deus. É que no momento de colocar Deus em primeiro lugar, essa pessoa não fez isso. Por quê? Porque analisou o contexto, porque viu que era bom e não consultou o Espírito Santo. Então, tudo na nossa vida, nós devemos colocar o Senhor em primeiro lugar. Amém? Vocês estão comigo? Amém? Amém? Se envolva com as coisas de Deus. Porque quando você se envolve com as coisas de Deus, o que vai acontecer? Você vai gerar comunhão. Você gera intimidade com o Espírito Santo. E isso vai fazer com que você esteja sensível à voz do Espírito Santo. Você colocou Deus em primeiro lugar. Depois você tem que se envolver. Não tem como gerarmos vínculo com uma pessoa se você não tem um relacionamento. Se você não tem tempo de qualidade. Se você não faz isso, amizade, relacionamento nenhum vai para frente. E por que com Deus vai ser diferente? Como é que eu quero ter intimidade com o Senhor, sendo que a única oração que eu faço é quando eu estou aqui na igreja? O único momento que eu abro a Bíblia é quando eu estou aqui na igreja. É muito importante nós entendermos que devemos alimentar o nosso espírito. E eu vou ser ainda mais radical. Devemos alimentar o nosso espírito mais do que a nossa carne. Devemos alimentar o nosso espírito mais do que alimentamos a nossa carne. Quando você faz isso, é diferente. Quando você chega para conversar com uma pessoa que coloca Deus em primeiro lugar e que se envolve com as coisas de Deus, a linguagem é diferente. O posicionamento é diferente. Agora, quando você vai conversar com uma pessoa que não tem nada de Deus, é só derrota, só fala fracasso. E o pior, muitas das vezes, quem recebe começa a contar os casos mais graves, pior ainda do que aquela pessoa está contando. É pesado, né? Parece que é para um ficar com mais dor do outro. Não, olha, você acha que você está passando por alguma coisa, olha a minha situação, aí começa. Nós somos diferentes, nós somos a luz deste mundo. Nós temos que mostrar para todos o Cristo que habita dentro de nós. E isso vai ser na prática. É isso você demonstrando com a sua vida e com o que você está falando. Amém? Outro ponto muito importante: seja intenso com as coisas de Deus. Intensidade. Eu vou citar um exemplo para vocês. Eu fui em uma partida de futebol, e quando você decide viver a vontade de Deus, você começa a tirar, ou o Espírito Santo começa a ministrar na sua vida coisas que você nem imagina, né? Um campo de futebol, o que poderia acontecer, o que o Espírito Santo pode trazer dentro de uma partida de futebol? E eu comecei a observar a torcida. Chegou uma torcida, essa torcida chegou bem mais cedo quando o jogo ia começar, e eles começaram a se organizar, e coloca faixa pesada, faixa para um lado, faixa para o outro, e corre para um lado, corre para o outro, intenso naquilo. E eu só observando, e o Espírito Santo ministrando. Observa, e eu vendo aquilo, vendo toda aquela intensidade. Aquela pessoa não parou. O jogo estava acontecendo e aquela pessoa continuava trabalhando, intenso. Ele não viu nada do jogo, mas ele estava intenso aquilo. E eu quero te dizer, o Senhor, Ele deseja que nós tenhamos essa mesma intensidade nas coisas de Deus.
O Senhor deseja que nós pegamos firmes, do Senhor olhar, eu posso confiar no Mateus, eu confio no Mateus. Nós devemos ser mais intensos. E aqui lá veio ao meu coração, e veio, porque primeiro, né, é para você, e o Senhor falou muito forte ao meu coração, que eu preciso de um posicionamento diferente diante das coisas de Deus. A gente precisa estar nos dedicando cada dia mais. Eu fico vendo algumas situações entre pessoas que já conheceram o outro lado, certo? Algumas pessoas vieram do mundo e hoje estão aqui. Pessoas que ficavam até 4, 5 horas da manhã em festa e não paravam. Aí a pessoa vem para a igreja, o louvor fluindo, e a pessoa não tem coragem de dar um passo. A nossa igreja tem um shotzinho. Quase todos nós temos um shotzinho que dá no mínimo para você começar a se movimentar. É no mínimo, é você entender que o que você está fazendo é para o Senhor. É você mostrar intensidade, mas não, eu paro e fico igual uma estátua. Não é isso que o Senhor deseja. O Senhor deseja que nós mostramos em atitudes essa intensidade. Por que a igreja tem que ser parada? Por que a igreja tem que estar morna? Não, morno não faz parte das coisas de Deus. O Senhor não se agrada. Então, coloque Deus em primeiro lugar, se envolva, e em terceiro, seja intenso com as coisas de Deus. Quarto, tenha uma vida de perseverança, porque a perseverança vai te levar a lugares que você está declarando. A perseverança vai te levar aonde o Senhor quer te levar. Devemos ser contínuos com as coisas de Deus. Vocês conhecem as pessoas que um dia é crente, mas fervoroso, aí passa uma semana, a pessoa está lá embaixo, passa outra semana, a pessoa está lá em cima. O Senhor não deseja. O Senhor não deseja isso para nós. A gente entende que uma situação pode acontecer, ok, entendo, mas não dá para um dia você estar bem, um dia você tem fé, um dia você declara a palavra, no outro dia você tem o quê? Esperança. Não. O Senhor deseja que nós temos continuidade nas coisas dele. Em quinto, busque o conhecimento, porque o conhecimento traz liberdade, sabedoria e te faz prosperar em todas as áreas. Quem está no nosso grupo do Telegram dos empreendedores do rei? Eita, tem muita gente, eu não vou falar quem é, pastor, estou vendo. Teve uma publicação lá, que eu quero compartilhar com vocês, só não vou compartilhar aqui, mas é só para vocês terem uma ideia. As pessoas ficam pobres pela falta de conhecimento, não pela falta de dinheiro. Olha o que diz em Provérbios 24, 3, 4, diz assim: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Vocês entenderam? Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Aí o que a falta do conhecimento traz? A falta do conhecimento gera a ignorância, que gera a covardia, que gera o medo. Olha só que forte, né? Olha o que a falta de conhecimento causa na vida de uma pessoa. A falta de conhecimento gera a ignorância, que gera a covardia, que gera o medo. Todas essas consequências causadas pela falta de conhecimento é o que leva o ser humano à sua própria destruição. E não foi para isso que o Senhor te chamou. Não foi para destruição de forma nenhuma. O Senhor te chamou para muito mais. Essa foi a quinta. E em sexto, honra, obediência e gratidão irão te fazer avançar e viver todas as promessas do Senhor para a sua vida. Eita, Senhor, esse amém, Jesus. Eita, Deus bom. Tudo isso vai te fazer avançar. E não só te fazer avançar,
mas de uma forma acelerada. O Senhor destravou muitas coisas na vida de muitas pessoas que estavam aqui esse final de semana. E eu estou aqui só reforçando, porque foi isso que o Senhor trouxe ao meu coração. Reforça o que foi ministrado aqui. Reforça tudo o que aconteceu, porque não dá para a gente ter uma conferência tão poderosa, com tantas instruções, e na segunda-feira a gente não praticar nada do que nós aprendemos. Não dá, chega. Esse tipo de situação não pode acontecer na nossa vida. Não dá para as pessoas se alimentar de um alimento tão forte, um banquete preparado pelo Senhor. É para a gente pegar todo esse conhecimento, colocar em prática, avançar. E eu tenho certeza que esse ano nós vamos ver muitos frutos. Muitos frutos nós iremos ver. Nós iremos ver o que está no seu coração e o que você está declarando. Nós vamos ver. Eu tenho essa convicção e essa certeza, porque o nosso Pai é bom. Amém?